em 2 Samuel, tem som, amém? Capítulo 22. Glória a Deus. A minha família, né, estava ausente por esses dias. Nós estávamos viajando e nós resolvemos ficar por lá. Estávamos com a bênção do nosso pastor, nos informamos a toda a liderança, né, os pastores. Nós estaremos ficando por lá, passamos o culto lá, ministramos lá, que é onde nós estamos, queridos. Nós somos boca profética, amém? Então nós estávamos lá também fazendo a obra. Não estávamos aqui, mas lá o Senhor nos usou poderosamente e foi bênção, querido. Amém? Amém. 2 Samuel, capítulo de número 22, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Alguém pode desligar esse ventilador, por favor? E Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico no dia que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul. E ele disse: Senhor, o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador, o Deus da minha rocha, nele confiarei. Ele é o meu escudo e o chifre da minha salvação, a minha torre alta e o meu refúgio, o meu salvador. Tu me salvas da violência. Clamarei ao Senhor, que é digno de ser louvado, assim serei salvo dos meus inimigos. Número 4 novamente. Clamarei ao Senhor, que é digno de ser louvado, assim serei salvo dos meus inimigos. Quando as ondas da morte me envolveram, as enchentes dos ímpios me fizeram temeroso. As aflições do inferno me cercaram, os laços da morte me impediram. Na minha angústia clamei ao Senhor, e clamei ao meu Deus, e Ele verdadeiramente ouviu a minha voz. E Ele fez o que, queridos? Ouviu a minha voz. Desde o seu tempo, e o meu clamor verdadeiramente adentrou aos seus ouvidos. Pai, te louvo mais uma vez e te exalto. Estamos aqui, Pai, como voz essa, Pai, que ouviu a tua palavra, que ouviu o teu direcionamento, está aqui para falar, Pai, aquilo que o Senhor ministrou à minha vida. Pai, que todo eu caia por terra aqui, e que o teu nome possa ser glorificado. Que o teu Espírito venha ter liberdade no nosso meio. Pai, que o teu Espírito venha ter liberdade, Senhor, nas nossas vidas. Que o teu Espírito venha ter liberdade, Pai, onde nós estamos. Pai, é o que nós te pedimos. E graças, Pai, por tudo que o Senhor há de fazer nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema a qual nós estamos começando a trabalhar nessa noite, nós estávamos conversando em direcionamento acerca do tempo. E de início o pastor me mandou: o que o senhor acha, pastor? Eu falei: pastor, dá uma ajustada aqui, assim, vai ficar melhor. E quando o pastor me mandou, nós ainda ajustamos algumas coisas. Eu falei assim: pastor, coloque clame ao invés de clamor. Embora embaixo nós percebemos que no post tem clamor para 12 meses de vitória.
Estava conversando também com o Léo, acertando algumas coisas. Mas quando eu falei, pastor, coloca clamor. Por que clamor? Porque se eu coloco clamor, toda igreja, nós vamos entrar em clamor. Quando nós temos um direcionamento aqui, vamos levantar um clamor. Para qual finalidade? Aí nós temos um direcionamento, toda igreja levanta um clamor para essa finalidade. Mas quando nós falamos clame, está falando para algo singular. Por que algo singular? Porque cada um de nós precisamos de algo. Cada um de nós necessitamos de algo. E somente quando nós nos posicionamos e clamamos acerca de algo que nós estamos precisando, é que Deus vai entrar com a providência. Então clame, querido. Está dizendo assim, olha, você precisa clamar. Eu preciso clamar. Nós precisamos clamar. Agora, sobre o que? É você e Deus. Quando Deus ele direciona algo para a igreja se levanta em uma voz profética, lembrando que nós estamos em um ambiente profético, acerca do que o Senhor está direcionando a fazer. Ministre sobre a sua casa, ministre sobre a sua família, ministre sobre as suas irmãs, ministre sobre o seu profissional, sobre a sua vida profissional. Mas não necessariamente, quando é direcionado isso a toda a igreja, eu estou precisando de algo financeiro. As coisas para mim podem estar sendo boas, mas para o irmão que está do seu lado, querido, nós não sabemos. Então o clame é para você, para eu clamar. Amém? Amém. Mas é diferente. O clamor é diferente da oração. Embora são algo que precise, né? A oração é um diálogo. E o clamor ele começa com um diálogo, claro. Mas o clamor ele vai além disso. Eu pesquisei, eu fui um pouquinho fundo sobre significado de oração. Um pedido a Deus e súplica. Quando nós vemos Jesus, ele vai direcionar algo para nós. Você, olha, se você quiser ter um relacionamento comigo, você precisa entrar no seu quarto e no secreto. Ali você vai conversar, você vai orar a Deus. E não precisa de uma boa oratória, não precisa de uma boa dicção, não precisa de um bom diálogo. É necessário que você ore a Deus. E o nosso Senhor ele nos ensinou a orar. Como? Com o Pai Nosso. O nosso Senhor Jesus ele nos ensinou a orar. Mas nem sempre nós vamos lembrar Pai Nosso, sabe? Não, nós vamos falar das nossas palavras, do nosso jeito. E o Espírito Santo é aquele que compreende tudo e vai levar ao Pai as nossas orações, as nossas petições. Então Jesus ele vai nos ensinar a orar. Mas o clamor, querido, ele é diferente. Estou com dor na garganta, porque eu estou muito calmo. O clamor ele é diferente. Quando nós buscamos no dicionário, clamor está assim: gritaria de quem suplica, protesto e reclama. Gente, mas quem protesta contra o nosso Deus? Porque se nós formos, eu já tentei fazer com que a minha oração seja uma oração bonita, que a minha súplica seja uma súplica bonita. Quando há palavras bem direcionadas, eu quero aqui expor palavras bonitas, onde todos os irmãos vão compreendê-las. Mas o Senhor não quer saber, querido, das suas palavras bonitas. Ele não quer saber da sua oração
bem eloquente, daquela oração que você faz pausada. Não, o Senhor quer saber da sua sinceridade. O Senhor quer saber da sua simplicidade. O Senhor quer ouvir a sua voz sincera. E o clamor, como nós falamos de clamor, é algo sincero. Por que algo sincero? Porque todas as vezes que nós vamos ver na Bíblia sobre o clamor, é alguém que está necessitando de algo. Quando alguém está precisando de algo. E na nossa necessidade, nas nossas necessidades, nós não encontramos vocabulário. Nós não conseguimos procurar no dicionário uma palavra bonita para falar com o nosso Deus. Você já viu quando você está passando por uma dificuldade tremenda? Quando a sua voz não consegue falar muito, somente choro. Ali, querido, ali é o verdadeiro clamor. A sua verdadeira oração. Quando você não tem intenção de falar bonito com o nosso Deus. Como assim falar bonito? Sabe quando você começa a oração? Grandioso Deus, eterno, poderoso Pai. Aqui nós estamos, Senhor amado, bendito, grandão da Galileia. O Senhor sabe disso tudo. Embora nós precisamos falar, mas com sinceridade, com verdade. E muitas das vezes a verdade se afasta do nosso coração, porque nós trazemos algo mecânico, algo que já está programado, nosso cérebro programa tudo. Aí a nossa programação vai trazer algo robótico, que não há sinceridade. E o clamor envolve isso. Eu estou falando de clamor. O clamor é palavras sinceras, palavras de momento que nós estamos passando, e que somente o Pai vai, sabe, ouvir. Por mais que a voz engasgue, por mais que nós ouçamos, por mais que nós, sabe, perdemos o vocabulário. Esse é o clamor. E na Bíblia, clamor é orar com grande intensidade, fervor e urgência. Um grito da alma em profunda necessidade ou angústia. Clamor, orar com grande intensidade, fervor e urgência. Todos aqui lembram da mulher de fluxo de sangue? Há muito tempo ela ficou enferma, mas por causa dessa necessidade, por causa dessa urgência, criou-se algo inesperado. Naquela época ela não podia de forma alguma se misturar com aquela multidão. Ela pensou: olha, se eu somente tocar na veste ou na orla de suas vestes, eu serei curado. Você consegue entender o que a necessidade, o que a urgência consegue fazer? A intensidade. Porque o clamor, ele tem intensidade. É algo mais intensivo. Quem aqui já clamou por algo sem necessidade? Pode levantar sua mão. Falando de clamor. Quem que já orou fervorosamente sem uma necessidade, sem uma prioridade? Não, vou orar fervorosamente, vou clamar ao Senhor aqui, mas sem objetivo. Eu nunca fiz. Já orei? Claro que já. Chorei na presença do Senhor? É claro que já. Mas o clamor é diferente. O clamor, ele tem uma finalidade. Qual que é a finalidade do clamor? Trazer luz, trazer clareza,
trazer uma resposta para aquele momento. Porque a necessidade daquele momento exige uma resposta rápida, por mais que ela não chegue. Porque quem vai direcionar a resposta para aquela necessidade é o nosso Deus. E se o nosso Deus se calar naquela necessidade? O pastor ministrou sobre a mulher cananeia domingo. E naquele momento a qual ela clamou ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus se calou. Agora, se no momento da ausência da voz do Pai, nós pararmos, talvez nós não obteremos aquilo que o Senhor quer para nós. Porque há uma necessidade, e o Senhor talvez coloca coisas, momentos em nossas vidas, para nos elevar àquilo que Ele quer fazer. Qual o objetivo do clamor? Como eu disse, trazer resposta clara. Jeremias 33, versículo 3 vai dizer assim: olha, clame a mim, e eu responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Se tem algo que traz uma resposta rápida, é o clamor. Se tem algo que traz uma clareza do céu para as nossas vidas, é o clamor. Como eu disse, o clamor é uma oração sincera. A Bíblia diz que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. São verdadeiros, oração verdadeira. Não é uma oração falsa, não é uma oração montada, não é uma oração arquivada, não, é uma oração verdadeira. Agora, por que o Senhor ele tem essa fragilidade com o clamor e a resposta ela vem rápida? Nós vamos para os versículos ainda, nós vamos mostrar na Bíblia. Porque essa é a oração sincera. É fácil quando você está conversando com a pessoa e você vê falsidade nela. É fácil quando nós estamos conversando com a pessoa: nossa, essa pessoa é uma pessoa mentirosa. Como é que ela consegue mentir assim? É uma pessoa que acredita no seu próprio. Ué, deve ser aí sim. A pessoa ela consegue se enganar a si mesma. Você está conversando com a pessoa e aquele diabo vai indo, aí conta uma coisa, vai contando outra, e quando você vê, gente, não tem base não. Sério? Ou essa pessoa não, é a mentira dela, acho que ela acredita na própria mentira. Teve uma vez, querido, eu estava namorando com um filho, eu estou ainda, né? Mas, no momento de namoro, aí chegou, não quero falar nomes, mas chegou, eu não está no nosso meio, não é isso não. Mas ela chegou para nós e falou: ô Júlio, eu quero conversar com você. Eu falei: quer comigo? Eu falei: não, com você e com a Ludmila. Eu falei: isso vai. Amém, então vamos conversar. Chegamos lá, nós sentamos, nós morávamos ali no Edmilson. Aí nós sentamos, ela sentou, a Ludmila sentou, nós sentamos. Eu falei: olha, eu queria te convidar. Convidar para quê? Para ser padrinho do meu filho. Eu olhei para ela: mas você está grávida? Ela: tô. Ah, mas você está namorando? Não. Estranho. Você está grávida? Não está namorando? Não, mas beleza.
Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses. Cadê a barriga que não cresce? Gente, é incrível como a pessoa ela consegue enganar a si mesma. A mentira, ela sai dos lábios da pessoa natural. A pessoa, ela conversa com você, é natural. A pessoa ela traz uma mentira dela mesma. E quando você vê, ela já está no meio da mentira e ela não consegue sair mais. Assim é o nosso Deus, querido. Quando há uma oração verdadeira, há uma resposta verdadeira. Há um clamor, e o clamor é verdadeiro. Por isso que há uma resposta rápida. Agora, há um grito da alma que sai de dentro das nossas vidas quando há um clamor verdadeiro. E que grito é esse? Talvez uma angústia, talvez uma necessidade física, financeira. Quando nós olhamos para Abacuque, o irmão Guilherme ele abriu o momento das ofertas. Foi isso? Abacuque, capítulo 1, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, 3, o capítulo 1 todo. Olha como começa Abacuque. Versículo 2. Qual é o versículo 2? Ó Senhor, até quando clamarei e tu não me responderás? Ainda que grite violência, tu não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver injustiça. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há quem suscite a contenda e o litígio. Por isso a lei é frouxa e o julgamento nunca se manifesta. Pois perverso se aproxima do justo, e assim o julgamento prossegue errado. Quando nós olhamos o contexto todo no capítulo 1, nós vamos ver que há um questionamento a Deus. Abacuque questiona o nosso Deus. Todo o capítulo 1 é um questionamento, é um grito, é um clamor. E o Senhor ele continua calado. Quando nós olhamos no capítulo 2 de Abacuque, nós vamos ver que o nosso Deus ele se pronuncia. Deixa eu abrir aqui. Ele diz assim: olha, então o Senhor me respondeu e disse: escreve e faça bem legido todas as tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, mas no final ela falará e não mentirá. Se tardar, esperará, porque certamente virá e não tardará. Um grito, um clamor. Não passou um pouco tempo, o Senhor veio com a resposta. É um grito da alma. Mas entenda algo, que antes desse grito acontecer, irmão, há uma guerra que nós precisamos travar, que é na mente. Eu estava vendo a live do domingo que o Léo pregou, e ele começou falando sobre Romanos 12. E ele falou sobre a guerra da mente, sobre a mente. E lá Paulo ele vai falar assim: olha, se você quer viver o extraordinário, se você quer viver algo que eu tenho preparado, você precisa ter uma mente renovada. Porque tudo começa na mente. Sim, o Léo ministrou muito bem. Tudo começa na mente.
dizer, momentânea, ela é de momento. Já percebeu que quando está calor, a nossa mente, nossa, está calor demais. Quando está chovendo, nossa, que chuva que não para de chover. Ou quando está frio, irmão, nossa, mas podia fazer um calor. A mente, ela é astuta. E quando essa batalha ela é travada na mente, se nós não vencermos essa batalha, a única coisa que nós vamos permanecer é estagnado. Quando nós olhamos em Salmos 42, o salmista ele vai travar uma guerra aonde? Na mente, na alma. Ele vai dar uma ordem, olha, ele vai questionar a alma. Por que você está abatido, ó minha alma? É um confronto ali. Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Mas você acha mesmo que ele falou isso uma vez? Abra comigo em Salmos 42. Quando nós olhamos o contexto de Salmos, alguns teólogos vão dizer que pela escrita é Davi, mas outros discordam. Mas aqui dá a entender que o povo está cativo. Pelo contexto. E no versículo 5 ele vai dizer, olha, por que estás abatido, ó minha alma? E por que tu está inquieta dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Pelo socorro do meu semblante. Só que ele vai continuar. Ó meu Deus, minha alma está abatida dentro de mim. Portanto, eu lembrarei de ti. Praticamente, olha, por mais que ele esteja abatido, ele vai dizer, olha, portanto, eu lembrarei de ti. Desde a terra do Jordão e dos Hermonitas, desde o monte Mizar. No versículo 7, um abismo chamou abismo, ou barulho de tuas quedas d'água. Todas as tuas ondas e tuas vagas estão sobre mim. Contudo, ó Senhor, comandará sua benignidade durante o dia, e à noite sua canção será comigo, a minha oração ao Deus da minha vida. No 9, eu direi, minha rocha, porque te esqueceste de mim? Porque sigo pranteando por causa da opressão do meu inimigo? No versículo 10, como com uma espada em meus ossos, meus inimigos me repreendem, enquanto me dizem diariamente, onde está o teu Deus? Versículo 11, por que está abatida, ó minha alma? E por que tu está inquieto ou se perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Perceba que há um questionamento, mas quando ele percebe que ele está entrando em um estado de depressão, em um estado de opressão, ele fala, olha, peraí, por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Há uma guerra que nós precisamos travar, e nós precisamos vencer. O mês de janeiro, ele é representado por metas, planos, projetos, aonde nós planejamos, nós começamos o ano. Alguns vão dizer com o pé direito, vou começar com o pé direito. Outros vão dizer, não, eu preciso começar com os dois pés.
Porque não dá para caminhar somente com um. Mas se eu arquitetar, projetar, alinhar e não conseguir vencer a mente, as batalhas da mente não vai sair do papel. Se eu falar, quantos aqui já, o meu cara eu no início, ano passado eu falei assim, olha, mês de março, vou começar na academia. Mês de março não passa. Entrou março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós entramos esse ano. E eu determinei. Esse ano eu vou cuidar da minha saúde. Mas se eu deixar o momento que eu estou passando, as dificuldades, eu não começo. Não sai do papel. Não sai da mente. Porque eu não consegui vencer a minha mente. Eu não consegui vencer o estado da minha mente. Porque a mente ela vai arquitetar todo o contexto que eu estou vivendo. E ela vai falar assim, olha, você vai para a igreja, você tem um trabalho, você tem a sua família, você não tem tempo mais. Aí você olha aquilo, você olha, gente, é mesmo. Eu não tenho tempo para isso não. Aí o que você faz? Você para. Você nem começa. Já viu quando você perde uma batalha sem começar? É essa. Você perdeu sem mesmo começar. Misericórdia. Sim, é verdade. 2026 é um ano de clamor. Nós vamos clamar. Clamar por quê? Clamar para quê? Você está em um ambiente profético, claro que nós estamos, cujo tema é o clamor, mas por que você vai clamar? Eu vou clamar pela minha vida financeira, amém? Pelos meus projetos, amém? Eu tenho um projeto, eu estava conversando com o pastor, eu falei assim, pastor, eu não posso trazer 3 empregos, não estou conseguindo conciliar, eu preciso definir a minha vida profissional. Mas se eu deixar o contexto que eu estou vivendo, a minha mente, ela me paralisa. E eu não saio do lugar. Por que, irmão Ney? Porque ela vai falar para mim assim, olha, aquilo que você quer, muitos já estão tentando, muitos estão fazendo. E a dificuldade da área profissional ela é muito grande, muito concorrida. Aí você vai se alimentando daquilo que sua mente está produzindo para você, irmão. Nos alimentando de algo que nós nem tentamos. A ansiedade ela faz isso. Nós sofremos algo que nós não vivemos. Nós gastamos a energia de algo que nós nem vivemos. A ansiedade é isso. Muitos aqui, eu tenho certeza que se eu perguntar assim como eu, planejaram muitas coisas para 2025 e nem sequer começaram. Mas eu estou em um ambiente, eu estou em campanha de clamor, eu estou em campanha que eu vou clamar. Mas eu quero te dizer algo: se você não vencer a sua mente, não vai passar de uma oração calculada, não vai passar de algo planejado. Queridos, a sinceridade ela vem com posicionamento, e o posicionamento, como o Léo disse na pregação, ela vem com ação. Então, se eu clamo para algo, eu preciso me posicionar e agir para que Deus venha abrir
precisa de um posicionamento e uma direção. Quando nós olhamos para o rei Ezequias, nós vimos que em Isaías 38, o profeta vai lá e fala: olha, Ezequias, arruma toda a sua casa, você vai morrer. Ezequias, ele virou o seu rosto e ele clamou no Senhor com sinceridade. Ação. Ele vai dizer assim: olha, lembre-se agora, ó Senhor, eu te suplico, como eu tenho andado perante ti, em verdade e com um perfeito coração, eu tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou profundamente. A Bíblia diz que rapidamente o anjo desceu e falou assim: olha, volta lá, que eu tenho uma nova sentença para ele. Dê mais 15 anos. Olha todo o clamor fácil. Quantos aqui tem projeto para esse ano? Não, estou falando de projetos. Eu tenho. E nessa noite nós vamos clamar. Mês de janeiro, fevereiro e março. Janeiro, ele é tido como um mês de planos e planejamentos. Mas como eu disse, se nós não vencermos a nossa mente, nós não vamos conseguir sair do papel, seja em todas as áreas. Mas aqui eu estou trazendo projetos. Eu estou falando sobre projetos, sobre planos. Coloque sobre seus pés. Porque se eu for contar, talvez, ou se algum de vocês for contar os seus planos e projetos para alguém vai dizer assim: olha, mas você é doido. Os questionamentos vão vir. Aí a sua mente calculista, a sua mente oportuna, vai calcular todo o contexto e vai dizer: olha, é verdade. Mas nessa noite, querido, ao Deus que nós servimos, tudo nós podemos. Porque quem nos fortalece, irmão, né, é o nosso Deus. Então todos os planos, projetos que nós vamos declarar nessa noite, primeiramente, o Senhor juntamente com Ele, para que todo o restante venha a ser concretizado. Nós vamos declarar nessa noite que toda arma na mente, toda arma forjada na mente possa cair por terra. Que toda arma contra a nossa mente, para os nossos projetos serem frustrados novamente, possa cair por terra. Porque, queridos, quando nós colocamos verdadeiramente tudo nas mãos do Senhor, aonde não tem porta, que se abre uma porta. Aonde não tem expectativa, há expectativa. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus do impossível. Nós não estamos clamando para o homem. Nós não estamos clamando para o irmão que está do nosso lado. Nós não estamos levantando o clamor, querido, para o pastor. Nós estamos levantando o clamor àquele que pode resolver todas as coisas. Todos os projetos, tudo que nós colocarmos na mão do Senhor,
Isaac. Glória a Deus. Então, querido, você que está no seu lugar nessa noite, eu não sei qual o projeto que você tem para o ano de 2026, mas creia que Ele pode fazer. E quando eu falo projeto, não falo somente projeto profissional, financeiro, mas pode ser um projeto familiar. Onde você olha e fala assim: olha, eu não tenho saída, eu não tenho recurso, mas Deus pode fazer tudo. Eu lembro quando o pastor Giovanni ele contou o testemunho, e isso fica gravado, algumas coisas ficam gravadas, eu tenho uma mente muito esquecida, mas ele disse que ele foi pregar em um lugar, e ele era um pregador, assim como é até hoje, mas um pregador itinerante. Ele já contou isso aqui. E ele não tinha nada, ele não tinha recurso para vir embora, não tinha recurso para sua casa. E ele foi e pregou. Eu não sei se a Beth estava com ele. Não. Diz ele que parou no metrô. A igreja não ofertou na vida dele. Foi metrô mesmo, foi? E ele parado sem ter um recurso para ir embora. Chegou uma irmã e falou assim: olha, o Senhor mandou te ofertar. Aonde nós não podemos ver o recurso com os olhos da fé, querido, é claro que a fé é a base. A fé é a base. Não tire a fé disso. Mas com os olhos da fé, tudo é possível. Aonde nós não podemos enxergar, o Senhor, Ele esclarece, Ele escancara as coisas. E nessa noite nós vamos levantar o clamor. O primeiro clamor. O clamor que vai determinar o mês de janeiro, o mês de março, de fevereiro e de março. Feche seus olhos.